Como Jesus histórico se tornou o Cristo, um ícone global? É o que vamos entender agora. A história de Jesus todo mundo conhece. Mas e o homem? Quem ele era de verdade? Para a gente entender essa transformação, olha só que paralelo. Tudo começa com um menino chamado Michael. Décadas depois, o nome dele se tornou um símbolo, um ideal muito maior que o homem que foi. E é um processo bem parecido que explica como um homem, Jesus, virou o Cristo. Então vamos voltar lá atrás. Vamos conhecer o Jesus histórico, no contexto da época dele. Essa imagem icônica de Jesus a gente conhece bem, mas será que era assim mesmo? Pois é, a arte criou essa imagem, que se tornou super popular, mas provavelmente não era real. A arte mais antiga, por exemplo, mostra um homem bem diferente, alguém mais parecido com o povo daquela época. Na real, os historiadores imaginam um homem comum, típico da sua época e da sua região. E o ponto mais importante: Jesus era um judeu. Ele nunca sequer ouviu a palavra cristão. O termo cristão só veio bem depois. Foi adotado por seus seguidores décadas após sua morte. A vida de Jesus girava toda em torno dos costumes e da religião do Templo de Jerusalém. Para entender o que ele fazia, a gente precisa sacar a visão de mundo da época. Era bem diferente. Naquela época, o mundo era visto como um lugar cheio de espíritos, demônios e seres divinos. Acreditava-se que doenças e sofrimento eram causados por espíritos impuros, por demônios. E foi assim que Jesus ficou famoso na Galileia, como um exorcista e curandeiro poderoso. Esses títulos, então, ligavam o que ele fazia a um poder divino, uma autoridade muito maior. Mas essa influência toda acabou levando a um confronto fatal com as autoridades. E o ponto de encontro desse poder era o templo. Sagrado, sim, mas também um centro político e financeiro. E foi lá que Jesus protestou. Ele virou as mesas dos cambistas, um ato de desafio. Isso não foi só uma questão religiosa, foi um ato político, e foi o que levou à sua morte. Mas a morte dele não foi o fim. Foi depois dela que a história de Jesus começou a se transformar. E numa grande ironia, a ferramenta de execução de Roma virou um símbolo de poder sobre o próprio império. No fim, entender o homem histórico não diminui o legado. Pelo contrário, ajuda a gente a ver como essa história se tornou tão poderosa.